meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para fazer um áudio, né, sobre o livro, né, Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos falar do capítulo 109, que o tema é Acharemos Sempre. Então, sempre eu digo que é muito bom, né, para todos nós, essa reflexão. Cada tema desse nos traz uma profunda análise para que possamos crescer e evoluir nessa caminhada. Todo aprendizado sempre é muito bom para todos nós. Então, meu nome é Fernando Santos e mais uma vez eu estou aqui com vocês para conversar sobre esse capítulo, onde a gente vai buscar ensinamentos, onde a gente vai aprender com os outros colegas, onde a gente vai buscar um pouco de pesquisa e também recebemos inspirações dos amigos espirituais e de Fabiano de Cristo, eu digo, mentor desta casa de oração e de trabalho. Falar de Jesus, a gente sempre sabe que não é fácil, não é? E dos ensinamentos do Mestre. Mas vamos, aos poucos, buscando entender esta mensagem. Então, o tema, ele já diz que a gente acharemos sempre. Mas para que a gente possa achar, a gente tem que saber procurar. Para que a gente possa achar, a gente vai entender no tema que a gente tem que estar com essa mente aberta. Para querer ter criatividade, para querer entender as coisas, para querer receber o que nós procuramos, né? Não é simplesmente se apegar a uma palavra e seguir ela. Não, a gente precisa buscar realmente, não é? Então nós vamos ler o tema. Ele começa logo com um trecho de Lucas 11:10, onde ele diz assim, são palavras de Jesus: porque qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha. Veja que Jesus coloca isso para nós, né? Aquele que pede, recebe, e aquele que busca, acha. Mas a gente tem que entender o que é que Jesus quer dizer com isso. Não quer dizer que tudo que a gente está pedindo a gente vai achar, né? Porque às vezes a gente pede coisas, muitas vezes, que a gente não corresponde à realidade. Eu estou pedindo uma coisa, mas que eu não faço essa coisa. Eu estou pedindo uma coisa para me beneficiar. Então, são coisas que a gente, às vezes, tem que saber pedir. E quando a gente sabe pedir, a gente vai receber, não é? Então, a gente precisa ter esse entendimento também, que não é simplesmente receber na acepção da palavra, como Jesus falou para a gente. Muitas vezes a gente pede as coisas que a gente, às vezes, nem precisa, né? Nem necessita. E muitas vezes a gente não vai ser atendido nesses pedidos. Então é preciso saber o que é que nós estamos precisando de fato para que possamos receber. Então veja que ele já começa com essa passagem de Lucas 10, para que a gente possa refletir sobre esse pedido, né? Mas eu vou ler o texto, que sempre eu faço isso, e eu não vou mudar não, a gente vai continuar fazendo sempre da mesma forma. E ele diz assim no texto: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre,
que está lá no texto de Lucas 10. Quando assegurou resposta adequada a qualquer que pede, a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhe é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem inspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreende a fé, porque tudo analisa pela fé a que se acolhe. Tanto experimenta e insiste, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram, efetivamente, além de desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias, inegavelmente num campo de luta chocante com as esferas terrestres. A caça ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado com maior valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão das buscas, na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então veja aí que Emmanuel, né, nos traz aí um texto de muita reflexão, porque ele pega o Lucas 10, né, e faz uma análise muito bem feita, né, de como esse pedido tem que ser feito, o que é que realmente nós estamos buscando no nosso dia a dia. Como temos que fazer isso, né? Porque ele diz assim: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do mestre, quando assegura a resposta adequada para o que pedir. Então, ele aqui já coloca que a gente tem que ter a resposta adequada para o que a gente pede. Será que nós estamos pedindo as coisas certas? Porque muitas vezes nas nossas orações a gente pede saúde. A gente pede saúde, mas a gente faz tudo o contrário do que é para ter saúde. A gente às vezes come coisas que não pode comer. Às vezes a gente tem um problema de saúde, por exemplo, uma diabetes, tem uma pressão alta, tem um triglicerídeo alto. E a gente pede saúde, mas come doce, que não pode comer, né? Come coisas gordas que não pode comer, mas eu estou pedindo uma coisa, mas não estou fazendo a coisa adequada. Então, dificilmente a gente vai ter essa saúde, não é? Porque a gente não está fazendo as coisas certas. Então, a gente precisa receber as respostas das coisas que a gente pede, e a gente tem que saber pedir e fazer as coisas certas, não é? A gente tem que procurar entender o que é que ele estava dizendo que a gente pedindo a gente vai receber. A gente vai receber se a gente fizer as coisas de forma correta, não é? E também, nem tudo a gente vai receber, não é? Porque também tem situações que a gente vai ter que passar. E muitas vezes a gente vai receber ao contrário. Muitas vezes nós vamos receber
pedindo isso, a gente vai ter um probleminha de saúde para que a gente caia na real e que a gente possa mudar a nossa forma de vida para que a gente possa ser contemplado com isso e que isso faça com que a gente possa evoluir mais. Então veja que ele já nos traz aí uma reflexão sobre isso, né? Aí ele diz assim: importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é indispensável conhecer o objeto da solicitação. Então veja que o que é que nós procuramos, o que é que nós queremos de fato. E qual é o objeto desse pedido, não é? Muitas vezes eu estou pedindo alguma coisa para mim, para ser, às vezes peço uma coisa para o outro, a intenção é estar dizendo que está pedindo para o outro, mas no fundo, no meu coração, eu estou pedindo, mas estou sabendo que eu vou ter um privilégio sobre aquilo. Então, na verdade, é um pedido que a gente precisa estar falando pela boca, né? Mas o coração está dizendo outra. Então, a gente tem que saber também que esse pedido talvez não seja atendido, né? Então, a gente precisa ter uma forma de fazer um pedido e uma intenção sincera, né? Saber o que procuramos e o que estamos pedindo com sinceridade, né? Com a intenção realmente verdadeira. Lembra que nós já falamos num capítulo chamado de capas. Muitas vezes a gente usa muito as nossas capas, não é? Como a gente viu no texto. A gente é uma coisa e apresenta a outra, que ele chamou de capas. Aí muitas vezes os pedidos que nós fizemos, né? Também são desse tipo. A gente, na verdade, eu sempre digo que a gente mente para a gente mesmo. Eu acho que uma coisa que é mais difícil é essa mentira para a gente mesmo. A gente mente para a gente mesmo, né? Esconde as coisas da gente mesmo. Então veja que ele coloca a gente também para que a gente possa realmente conhecer o objeto da nossa solicitação. Asseverou Jesus, quem busca acha. Então tudo que a gente começa a perceber aqui no texto também que a gente tem a questão das escolhas. E a questão das sintonias do que a gente está querendo na nossa vida, quais escolhas que a gente quer. Ele diz, quem busca, acha. Então, eu estou querendo buscar alguma coisa, então eu tenho que trabalhar isso bem no meu coração. Quais são os meus pensamentos? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou, de fato, guardando dentro do meu coração? O que é que eu estou buscando, se isso vai ser bom para as pessoas? Né? Que se eu estou buscando isso só para ter vantagem, não é? Então, eu preciso ter conhecimento dessa busca, para que eu possa fazer as coisas, uma busca do bem, uma busca do amor, uma busca de pensar no bem para o outro, não é? Não na busca da vantagem, de querer ser melhor, de procurar querer o cargo melhor, né? Então é muito importante a gente ter esse pensamento aí, para que a gente, nas nossas orações, a gente possa, na verdade, quando fizer essa oração, fazer ela de verdade, com sinceridade, né? Para que possa pedir realmente o que é necessário, o que realmente vai ajudar o outro, né? O que vai contribuir para você, para a sua evolução. Então, é essa a busca, né? Porque ele continua no texto aqui, que diz assim, quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Então, se eu tenho um pensamento ruim, um pensamento mau, um pensamento de sombra, né? Consequentemente, eu vou atrair por sintonia esses pensamentos e essas coisas do mal. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora desses pensamentos, na hora desses pedidos, não é? Porque senão a gente vai entrar nessa sintonia. Porque ele ainda diz assim, ó, existe perfeita correspondente entre a nossa alma e a alma das coisas. Olha que coisa interessante. Então, a sintonia da nossa alma com as coisas que estão ao nosso redor, a energia das coisas do mundo, né? Então, se eu começo a ter um pensamento, esse pensamento eu vou captar, vai ser captado, né, pelas energias
que, né? E a sintonia de tudo que está ao redor e vai ser captado. Então a gente tem que ter cuidado, não é? E também tem a lei de causa e efeito, né? O que eu mando eu recebo. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então ele diz que é correspondência, né? Correspondência, ou seja, aquela ligação, aquela sintonia, né? De uma coisa com a outra. Então a gente precisa ter muito cuidado. E ele diz assim: não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Então está na lei divina, né? Então a lei de sintonia, a lei de causa e efeito. Então tudo isso não é uma hipótese, é uma lei que a gente tem que entender, né? Para os que procuram ladrão, escutando os falsos apelos do mundo interior, que lhe é próprio, todos os homens serão desonestos. Então, se eu acho que todo mundo é desonesto, que todo mundo é ladrão, então eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter isso no meu interior e eu estou fazendo talvez uma coisa que esteja dentro de mim. Então eu preciso fazer uma reflexão sobre isso. Por que eu acho que todo mundo é desonesto? Por que eu acho que todo mundo é ladrão? Será que eu tenho alguma coisa dentro de mim nesse sentido, não é? Porque eu achar que todo mundo é ladrão, né? Então a gente às vezes vê coisas só ruim. A gente vai analisar, a gente vai estar num grupo, a gente vai estar participando de um grupo onde se a gente está com esse pensamento, né, que todo mundo é desonesto ou que todo mundo está querendo tirar proveito, não é? Às vezes tem esses pensamentos, né? As pessoas têm um pensamento que ali, não vou fazer nada naquele grupo não, porque aquele grupo ali vai ficar com dinheiro, não é? Que aquela pessoa vai ficar com dinheiro, aquele dinheiro ele não vai dar para a obra, ele vai ficar. Então, se a gente pensa assim, nunca a obra vai ter resultado, né? Nunca a obra, eu vou ajudar aquela obra, porque meus pensamentos são pensamentos negativos, são pensamentos, eu já chego ali. Exemplo, eu estou fazendo um tratamento, mas quando eu chego, eu não acredito no tratamento. Então, qual é o resultado que você vai ter no seu tratamento se você não acredita? Se você não tem fé? A gente vai ver mais lá na frente que ele vai falar isso. Mas eu preciso, quando eu chegar com esse pensamento, né? Não chegar já desconfiando das coisas, não é? Porque quando eu começo a desconfiar, eu estou assistindo uma palestra, não gosto desse palestrante, não vou nem ouvir. Então, para que você está fazendo isso? Né? Que sentimento você está tendo e do que você pode aproveitar daquilo que está ali? Então, muitas vezes a gente sabe que as pessoas se aproximam da instituição, do centro espírita, por curiosidade, já vai para ali, para aquele tratamento, só para querer saber o que é que a gente vai, o que é que vai dizer, o que é que vai ter no tratamento dele. Então, essa pessoa não vai ter auxílio nenhum, não é porque ela já chega com a mente é, em desarmonia, né, com pensamentos, né, diferentes. E a mesma coisa a gente tem que ter cuidado, né? Na nossa casa, na instituição que a gente participa, né? Nas coisas que a gente fala, porque essas palavras, não é verdade, pode ser uma forma de coisas negativas, né? De coisas de sombras que a gente precisa ter cuidado. Então veja o quanto a lição ela nos traz aí umas reflexões, né, para o nosso dia a dia, né? Assim ocorre aos que, aí ele fala assim, assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando desconfiados dos agrupamentos religiosos. Aí que eu falei antes, né? Na própria instituição, né? Se a pessoa não tem fé no trabalho que faz, né? Imagine você estar fazendo um trabalho na instituição e você não ter fé no que você está fazendo. Não adianta de nada, né? Isso não vai ter resultado bom porque você não acredita, né? Então a gente precisa acreditar. Eu costumo dizer, eu já disse outras vezes aqui, eu acho, na minha fala, que eu trabalho com treinamento. Eu sempre digo antes de começar que os alunos, os treinandos lá, eles têm a mente de paraquedas.
que é mente de paraquedas? Paraquedas é aquele equipamento que você, ou você usa para treinamento, né, paraquedista, ou também numa situação difícil, onde você precisar, você vai pular nesse paraquedas para você se salvar. Mas se o paraquedas não abrir, você vai morrer, né? Consequentemente, você vai morrer. Porque imagina você pular numa certa altura e o paraquedas não abrir, vai ser, eu acho que fatal, né? A mesma coisa eu digo a eles, que eles têm que ter mente de paraquedas e que esteja com a mente de paraquedas, porque o paraquedas abre. A ideia do paraquedas é abrir, né? Para que a pessoa caia em situações e seja salvo. E a mesma coisa eu digo a eles, que eles têm mente aberta, não é, na verdade? Mente de paraquedas, mente aberta, para que ele possa estar ali naquele momento, para que ele possa aprender. Então, quando eu estou num lugar com minha mente aberta, com a sintonia no bem, com a sintonia nos bons espíritos, com fé em Jesus, consequentemente, o resultado vai ser bem melhor, não é? É tanto que eu sempre digo, quando receber a sua mensagem aí, leia, pense em Jesus, para que as sintonias, os espíritos de luz possa lhe ajudar, né? Nesse momento que você está passando, nesse momento tão difícil. Então a gente precisa ter a fé e acreditar, né? Ele diz aqui, nunca surpreende a fé, porque tudo analisa pela má fé que acolhe. Ou seja, se a pessoa vai para os cantos e sempre olha pelo lado da má fé, não vai ter consequência, resultados bons, né? Ele ainda coloca aqui para a gente, para que a gente reflita sobre isso. Então veja quanta coisa, né? A gente precisa, né? Como eu digo, é vigiar os pensamentos. A gente precisa vigiar os nossos pensamentos. E ter fé e acreditar, né? Porque sem a fé a gente não consegue. Tem que ter fé, né? Aí ele coloca aqui, se a gente não tem fé, né, efetivamente, além das desilusões que se esperavam, a gente só vai ter desilusão, não é? Porque a gente não acredita em nada, só acredita em desilusão, só vai ter desilusão, né? Aí ele diz assim, a fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias, inegavelmente no campo de lutas chocantes com a esfera terrestre. A caça ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. Então, é preciso buscar o bem. Por quê? Porque o bem, ele vai fazer bem a gente. É redundante, mas é verdade isso. O bem vai fazer o bem para a nossa alma. Aí ele fala, dizendo que o mal ainda, por que o mal ainda é coroado de êxito? Porque a gente está no mundo de expiações e provas, né? O mal ainda, ele é maior do que o bem, né? Claro que a cada dia o bem vem crescendo e a gente precisa mostrar mais o bem ainda, mas a gente ainda está no mundo de expiações e provas, onde o mal é preponderante, né? Mas a gente tem que buscar isso, é uma luta, né? A gente vai ver mais lá na frente que ele fala isso. Então a gente tem que buscar isso. Ele diz assim: a pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado com valor divino e eterno. Olha aí. Veja o que ele está dizendo para a gente. Olha, o mal, ele vai ter mais êxito, mas o bem, você vai ser difícil. Vai ser tudo mais difícil para você. Você vai lutar mais, você vai buscar mais, você vai se esforçar mais, não é? Mas tem uma coisa que ele diz aqui. Ele diz que o bem será encontrado como valor divino e eterno. Olha a diferença. Veja que você vai se esforçar, mas você vai se esforçar por uma coisa boa e divina e eterna.
A cada dia mais que a gente buscar o bem com esforço, ajudando, fazendo caridade, né? Ajudando o outro a entender mais as coisas da vida. Todos nós temos um talento. E que possamos colocar esse talento em prática, né? Ajudando um, ouvindo uma pessoa, né? Dando uma palavra amiga. Veja quantas coisas boas nós podemos fazer, não é? Sem nem usar o tanto dinheiro, mas usar, saber como o outro está, é ir visitar um no hospital, é ajudar um que precisa no hospital, é fazer cada pequenas coisas que a gente vai na luta. Então esse bem, ele será um bem eterno, um bem perene, né? Esse bem vai durar para sempre. É diferente do mal, né? O mal, você já sabe como é que vai ser. Mas o bem, né? Ah, mas eu não vou ganhar nada, o cara ali já tem isso, o cara está conseguindo mar, já está conseguindo ficar rico mais rápido, tal, fazendo isso, fazendo aquilo. Deixa ele fazer as coisas dele, não é? A gente precisa fazer a nossa. Se a gente não vai ter, talvez, mas a gente vai ter paz de espírito no nosso coração. Porque talvez o coração dele não tenha a paz que tem o seu. Então veja quanto isso é importante. Ah, eu peço isso. Veja que ele, pelo lado lá, está pedindo um monte de coisa, né? Mas que talvez isso aí não vai ser bom para a vida dele. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? É indispensável, pois, uma vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa. Porquanto o mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então veja que ele pede para que a gente tenha vigilância, para que a gente tome uma decisão certa nas nossas escolhas, que a gente pense, que a gente reflita, não é, nas nossas decisões. Não é simplesmente tomar uma decisão aleatória. A gente precisa tomar uma decisão certa, fazer escolhas certas. Porque quem busca acha, né? E o que eu planto eu vou colher, não é? Esses ensinamentos. Então a gente precisa, na verdade, ele está terminando o texto aqui, que a gente precisa ter muita vigilância sobre isso, né? Que a gente precisa ter humildade, que a gente tem que deixar esse orgulho de lado, né? Para que a gente possa fazer essa caminhada de evolução melhor. E que a gente possa realmente, desculpa, saber o que nós estamos pedindo. E esse pedido, a gente precisa ir lá no nosso íntimo, fazer um mergulho lá em nosso coração e realmente fazer um pedido verdadeiro. Não faça um pedido com outras intenções. Faça um pedido verdadeiro, que aquilo você está vendo que você está pedindo e que vai ter um resultado bom para você, para a sua vida, né? Para a vida de outras pessoas. Então, a gente, Emmanuel traz o texto, né? Acharemos sempre, no capítulo 109, e com a parte de Lucas, né? 11:10, é essa passagem onde tem lá o Pai Nosso, para que a gente faça uma reflexão sobre isso, para que a gente possa realmente saber, né? Que a gente possa ser humilde, que a gente possa pedir as coisas certas. Muitas vezes a gente reclama demais, né? A gente às vezes diz que a gente é injustiçado porque não recebeu alguma coisa. A gente fica colarizado, né? A gente tem muita coisa, na verdade, meus irmãos, eu, você, nós que estamos nesse mundo aqui, né, de expiações e provas, a gente tem muita coisa a melhorar, né? Muita coisa a melhorar mesmo. Então,
Bora ser humilde, né? A gente precisa ser mais humilde, a gente tem que entender o quanto a gente precisa melhorar, né? A gente precisa se esforçar para também ver o bem nas pessoas, né? Como ele diz aqui no texto, a gente às vezes vê o mal em tudo, né? Como ele dá o exemplo aqui, você só desconfia de todo mundo é ladrão, né? E muitas vezes nós somos assim mesmo, a gente quer ver mal em tudo, nas pessoas, nas coisas. E a gente precisa mudar esse pensamento. Então, meus irmãos, eu tenho a agradecer por essa oportunidade, pelo aprendizado de hoje, né? Nessas reflexões que a gente possa fazer sobre os nossos pedidos, para que a gente reflita mais, para que a gente dê um mergulho realmente no nosso íntimo, saber se aquilo que nós estamos pedindo vai ser bom para a nossa vida e que a gente também faça isso, faça uma reflexão que eu estou pedindo realmente, se eu estou pedindo saúde, eu estou seguindo todo o caminho para ter saúde, né? Eu estou dando só um exemplo, meus irmãos, para que a gente reflita. Então, para que a gente possa também não ver maldade nas pessoas, que a gente possa sempre pensar no bem, né? Para que a gente possa ver o bem nas pessoas, né? A gente tem que trabalhar muito isso, a gente sabe que é difícil, mas a gente precisa trabalhar muito isso, porque a gente precisa ter esse bem dentro do coração, como ele falou, é uma coisa divina e eterna, né? E que a gente vai levar para sempre. Jamais se cessará em nossa vida, né? Não adianta você ter uma tonelada de uma tonelada de mal, né? Mas a gente só precisa de um quilinho de bem, né? Se a gente tiver um quilinho de bem, a gente sabe que o quilinho de bem é para sempre. E a tonelada de mal vai ficar para trás. Então, que a gente reflita sobre isso. Eu tenho que agradecer a todos, agradecer a espiritualidade amiga, Fabiano de Cristo, mentor desta casa de oração de trabalho, que nos ajuda, que nos inspira, e que Jesus possa continuar nos abençoando a cada dia, nos dando sabedoria, harmonia, sintonia com as coisas do bem. Senhor Jesus, abençoa todos que fazem parte desta casa, dessa família. Abençoa, Senhor, aqueles que neste momento estão precisando, Senhor, dessa palavra, estão precisando da tua ajuda, que estão passando pelo momento de dificuldade, Jesus. Abençoa cada um, ilumina, né? Dá sabedoria e tranquilidade para enfrentar os problemas do dia a dia, Senhor. Sendo assim, te agradecemos em nome de Deus, de Jesus. Assim seja. Muita paz e muita luz para todos, meus irmãos. Muita paz.